Fala aí galera, aqui é o Rion e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu faria para estudar para o vestibular se eu só tivesse 5 meses pela frente. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente do que aqueles outros que eu falo sobre plano de estudo para vocês. Hoje eu quero dar um exemplo como se fosse para mim. O que eu faria que funcionaria para mim, como que eu estudaria de verdade, 100%. E eu acho que você pode se basear nisso para você criar também o seu plano de estudo, para você determinar a sua estratégia para você ser aprovado, beleza? Então, eu acho que existem alguns fatores aqui no meu planejamento que eu vou começar a ter consciência. Primeira coisa que eu faria é colocar no papel, pegar uma folha de papel e começar a esquematizar todas essas coisas, todos esses pensamentos. É muito importante você fazer isso, porque é esse processo de brainstorm que vai fazer você ter algumas luzes, algumas faíscas que vão te indicar qual que é a direção que você tem que seguir. Então, uma das coisas que eu faria é identificar os meus primeiros problemas e travas. Porque quando você sabe qual que é seu problema, qual que é a sua trava, o que faz você não agir, não conseguir fazer, fica muito mais fácil, né? Então, os meus problemas, o que eu tenho que superar, primeiro, não pode ser muito... Tem que ser fácil no sentido de tem que ser simples. Eu vou trocar aqui. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser um estudo simples. Se for uma coisa muito complexa, cheio de passos, cheio de burocracias, geralmente eu não gosto de fazer. Segunda coisa que eu acho que é mais importante, eu tenho que acreditar. Ou seja, tem que fazer sentido. Para mim, pelo menos, quando eu faço alguma coisa, cara, tem que estar em harmonia com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero fazer. E é por isso que eu não presto vestibular mais. Porque quando... Eu não tenho porquê prestar vestibular, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que faz sentido para mim, né? Então, se eu fosse prestar o vestibular, eu teria que ter isso daqui. Isso daqui vai me gerar o quê? Motivação e vai me gerar ação, né? Energia para agir todos os dias. Eu acho que um dos maiores erros da galera é tentar prestar vestibular, sendo que não faz sentido para elas, não sabe o que elas estão fazendo ainda. Se você não tem uma garantia de futuro, se você quer simplesmente um diploma, aí começa a fazer sentido, mas você tem que elaborar isso de alguma forma. Então, para mim, para eu acreditar para fazer sentido, no caso aqui, eu pensaria em alguma carreira que eu quero seguir, algum curso que eu gostaria de fazer. Eu acho bacana, tipo filosofia, história, esses cursos mais de humanas. Agora que eu sou mais velho, para mim faz mais sentido. E antes eu preferia mais exatas. Mecatrônica também eu acho legal. Enfim, eu encontraria aqui um curso, eu pensaria no meu plano de vida, o que eu iria fazer depois de me formar, com o que eu gostaria de trabalhar, como que ia ser minha vida. Então eu começaria a visualizar tudo isso daqui para fazer mais sentido, tá? E aí eu posso também pensar que, cara, estudar pode não ser a coisa mais interessante que existe. Então eu tenho que deixar mais interessante o estudo. Então eu tenho que fazer uma sessão de estudo, um cronograma, alguma forma de resolver esses problemas. Ele tem que ser simples, eu tenho que acreditar e ele tem que ser interessante, beleza? A partir disso, eu tenho que saber também onde eu estou e onde eu vou, e onde que eu quero chegar. Então, para eu conseguir fazer isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar uma pesquisada, certo? Eu tenho que pesquisar principalmente do que eu preciso para passar no vestibular. Eu acho que muita gente nem sequer pensa sobre isso. Tipo, cara, eu vou passar no vestibular, mas e aí? Eu preciso do quê para conseguir passar no Enem, para estudar para o Enem? Né? Então, as pessoas não sabem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar e pesquisar. Primeira coisa que eu faria é, cara, conhecer a prova. Ver o que cai na prova, perguntar aqui o que cai no Enem, fazer uma pesquisa realmente. Então, assuntos que mais caem no Enem, quais são as disciplinas que são cobradas no Enem, quais são as provas. Eu ia descobrir que são as 4 provas, mais redação. Eu ia lá no site do Enem, ia baixar as provas, então eu ia dar uma folheada, fazer até algumas questões aqui para ver qual que é o nível da prova do Enem, o que é cobrado, né, para ter uma primeira noção. Então, eu com certeza faria isso daqui. E é o que eu fiz também quando eu fui fazer vestibular. Eu vi algumas questões da FUVEST, eu queria saber o nível de cobrança e o que era cobrado, beleza? Próxima etapa é começar a entender melhor, cara, qual que é a pontuação que eu preciso tirar, o que eu tenho que fazer. Então, eu encontrei esse site bem bacana, que é o Seja Alguém. Você pode colocar lá no Google. E aqui a gente coloca a pontuação para ver qual que é a nota que você vai tirar. Então, ele tem um simulador aqui. Então, esse simulador ele é baseado nas notas dos anos anteriores. Então, por exemplo, se eu colocasse que eu quero tirar 35 de 45, só para ver se ia dar certo. E eu quero tirar uns 940 em redação, porque eu escrevo bem. Então, eu acho que isso daqui é bem possível. Com essas notas aqui, olha só, eu tiraria 770 mais ou menos no Enem.
E aí, se eu colocar aqui em Veja Últimos SISUs, o que vai acontecer? Eu posso ver aqui, ó, SISU de 2021, selecionar o estado do São Paulo. Vamos esperar carregar aqui. São Paulo, instituição USP. E aí, cara, o curso eu não vou selecionar, mas olha só o que a gente tem aqui. A gente tem nota de corte média por curso. Então, a gente tem que, só medicina tem uma nota 801. E todos os outros cursos em ampla concorrência eu consigo passar com 770. Né? Isso aqui considerando também os pesos de cada prova para cada curso. Então, eu posso pegar com essa informação aqui que eu tenho que tirar mais ou menos 35 em cada disciplina, em cada prova, e uns 940 na redação. Essa daqui vai ser a minha meta, então. Eu vou criar uma meta de pontuação tangível para alcançar, que é o quê? 35 em cada disciplina, cada prova, certo? Agora a gente saber também onde eu tô. Então, hoje, a nota atual, vamos deixar assim. Qual que é a minha nota atual? Para eu descobrir isso daqui, qual que é o meu nível atual, faz tempo que eu não estudo várias matérias, né? Faz mais de, sei lá, 10 anos que eu saí da escola. 10 anos não, 15. Quanto tempo faz? 20 anos, quase, que eu saí da escola. Então, eu tenho que saber qual que é o meu nível. Como que eu faço para saber o meu nível? Eu vou fazer uma prova antiga. Então, eu vou fazer uma prova aqui, antiga, vou fazer ela, né? Vou tentar fazer essas duas provas aqui, uma em cada dia, igual como se fosse no dia do Enem. E aí eu vou ver quanto que eu vou tirar, certo? Então eu vou descobrir, por exemplo, que eu tirei em matemática, vou colocar tudo junto aqui. Em matemática eu fiz, sei lá, uns 25 acertos. Naturezas eu tirei uns 20 acertos. Em linguagem eu tirei uns 30 acertos. Em humanas eu tirei 30 acertos. E redação eu não sei, né? Então eu não vou deixar aqui. Então o que isso me faz ter? Eu tenho a nota atual, quanto mais ou menos uma previsão de quanto que eu tiraria se eu fizesse a prova hoje, e uma meta. No caso do Enem, isso daqui é bem tranquilo, porque linguagens e humanas é muito interpretativo, né? Não tem tanto conteúdo, dá para você fazer muitas questões só pelo enunciado. Então aqui faltaria só 5 pontos, aqui faltaria 5 pontos, aqui faltaria 15, aqui faltaria 10. Com isso, eu posso começar a priorizar o que eu vou estudar, onde que eu tenho que colocar minha energia. E outra coisa, eu também posso ver aqui quais são as matérias que dão mais pontos e quais são os pesos que mais me interessam no curso que eu quero fazer. Então, com isso, eu posso tomar uma decisão estratégica e pensar, por exemplo, no curso que eu quero fazer, humanas tá com peso 5, sei lá. Então, cara, é só focar em humanas. Então, eu vou focar primeiro em humanas. E qual que é a próxima matéria que vale muito a pena? Vendo aqui. Todos aqui são 35 acertos. Ou seja, matemática dá muito mais ponto que as outras matérias. Natureza dá um pouco mais ponto que as outras matérias. Só que a gente também tem que pensar aqui. Matemática é só uma disciplina para 45 questões. Então, o custo-benefício de você estudar matemática é muito alto. O custo-benefício de você estudar humanas não é muito bom, porque são 4 disciplinas para você tirar só 680. Linguagens tem um custo-benefício bom, porque você não tem que estudar muita coisa, não tem muito conteúdo, e você também tem 45 questões, e você tem uma nota bem baixa, bem merda, né? E natureza, cara, são 3 disciplinas difíceis e tem uma nota razoável. Então eu diria que matemática é a primeira prioridade. Se tivesse peso, humanas seria a segunda, natureza a terceira, e linguagens a última, porque não dá muito ponto, não faz muita diferença do que eu vou fazer ou não em linguagens, né? Tanto que se eu acertasse aqui 30 acertos só, que é o atual, vamos ver quanto que ia dar. Aí, ó, ia dar na mesma, né? Praticamente igual, praticamente aqui iria passar também, beleza? Então eu ia começar a tomar essas decisões de acordo com os dados que eu tenho. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, para deixar mais interessante, né, o que eu vou fazer? Geralmente, quando eu faço alguma coisa, eu vou trabalhar como se fosse um hacker ou como se eu fosse o Batman. O que o Batman faz? O Batman, ele analisa o inimigo dele. O Batman não tem poder. O Batman, tipo assim, é como se fosse a gente. Cara, tu não é inteligente, tu não é especial, tu não tem um superpoder. O que você faz? Você tem que analisar seu oponente, descobrir o ponto fraco dele para vencer ele.
Então você vai descobrir o ponto fraco do seu vestibular para você vencer o seu vestibular, a sua prova que você está fazendo. Pode ser vestibular, pode ser concurso, pode ser o que for, beleza? Quando eu vou fazendo tudo isso aqui, eu vou dando sentido para o que eu estou fazendo. Estou falando, cara, então isso daqui é possível, olha, falta poucos pontos para eu tirar a minha meta. A minha meta não é tirar 45. E eu também não estou saindo do 0 para o 35, eu estou saindo do 30, do 25, do 20 para o 35. Então está muito mais próximo do que imagino, certo? Tem pouca coisa para eu estudar aqui para eu conseguir alcançar esse objetivo. E aí como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer agora com que fique simples, porque isso daqui são várias matérias, né? Matemática, se eu for pensar sobre quantidade de estudo. Matemática é uma disciplina, linguagens vai ser uma ou dois conteúdos, né? Literatura e gramática, mas quase não tem literatura, então eu desconsidero. Natureza são 3, humanas são 4 disciplinas. Então aí eu começo a simplificar e tomar a minha estratégia. Como que eu faço para simplificar? Então aqui eu vou definir como que eu vou fazer. Como eu vou fazer, tá? Então eu vou definir coisas básicas sobre como que eu vou estudar todos os dias. Então como que eu estudaria todos os dias? Eu com certeza utilizaria o meu plano de estudo, meu modelo de estudo, que é o quê? 2 disciplinas por vez. Então, como assim 2 disciplinas por vez? Ao invés de tentar estudar tudo misturado, que é complicado e é bagunçado, eu vou fazer o seguinte. Próximo mês, o primeiro mês aqui, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar matemática e português. Segundo mês, eu vou estudar física e geografia. E por aí vai. Então eu vou separar elas em duplas, eu vou estudando elas em duplas, porque aí eu só tenho que me preocupar com 2 coisas. E dessas 2 coisas, o que acontece? Matemática tem mais prioridade, certo? Que eu tenho que aumentar 10 pontos, e é uma matéria difícil. E português, que não cai muita coisa da prova, é mais interpretativa, eu consigo aumentar esses 5 pontos estudando pouquíssima coisa, estudando a prova de linguagens, inclusive. Então eu consigo focar mais em matemática no que é importante e consigo também, né, no tempo extra ali, dar uma estudada em português. Então eu consigo fazer com que isso daqui tenha sentido, simplifique e que fique mais interessante. Pô, é muito mais interessante estudar só 2 coisas do que tentar estudar um monte de coisa. É muito mais interessante para mim tentar fazer uma coisa que é possível e viável, que está ao meu alcance, do que tentar simplesmente, cara, estudar para tirar 45 pontos. Não tem o porquê. Né? Isso daqui é a minha meta, isso daqui é o que eu quero. Não preciso tirar 45, certo? Eu só tenho 5 meses, não tenho que fazer perfeito, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que passar. Não quero passar em primeiro, quero passar. Beleza? E aí, como que eu vou fazer mais? Quantas horas por dia? Eu estudaria 2 horas por dia só. Por quê? Porque para mim, quanto mais tempo eu ficar estudando, mais cansativo vai ser, menos interessante vai ser. Então, 2 horas por dia faz com que o meu estudo seja acelerado. Porque eu já estou falando, cara, você não tem muito tempo, então estuda direito. São só 2 horas. Pega 2 horinhas, você não vai te custar nada. Entende? 2 horas do seu dia não vai custar quase nada para você. Então estuda de forma acelerada, estuda dando todo o seu gás, coloca uma música alta, se concentra, foca e faz acontecer nessas 2 horas, certo? Vão ser 5 dias por semana. Na verdade, isso aqui deveria ser aqui. 5 dias por semana, sendo que 4 de estudo, 1 de revisão. E aí, um pouquinho, né, uns 10 minutos de redação, de escrita por dia, beleza? Eu faria assim. Como que eu vou estudar todos os dias? Bom, basicamente eu vou fazer o quê? Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de revisar o que eu fiz no dia anterior, rapidamente, 5 minutos. Depois eu faria o quê? Uma visão geral. Eu não estudaria por videoaula, eu estudaria por apostila ou livro. Então eu pegaria o meu livro, eu veria o capítulo inteiro rapidamente, só os títulos, só as palavras destacadas, as imagens, e tentaria deduzir o máximo possível. Se eu conseguir deduzir, o que eu vou fazer? Eu vou direto para os exercícios. Tipo, matemática. Ah, eu sei mais ou menos o que é essa matéria. Então eu vou tentar fazer alguns exercícios. Se eu tiver dúvida, o que eu faço? Aí eu vejo dúvida ou erro, o que eu vou fazer? Eu vou ver uma videoaula ou eu vou ver o quê? Vou pesquisar, certo? Para tirar minha dúvida específica.
Quando você tem dúvidas específicas, o que você pode fazer? Você pode ir no Google e perguntar para o Google de forma específica. Tipo, você está lendo seu texto, você está vendo exercício, você não sabe o que significa uma palavra. Você pode ver na apostila? Pode, mas você pode pesquisar também diretamente. Tipo, o que é o capitalismo? Sei lá, você não sabe o que é. Coloca lá no Google e pergunta. O que é angiosperma? Aí vai lá, coloca no Google, pergunta e você vai ter a resposta direta, né? Muito mais fácil do que você ter que ficar folheando o livro, tentando encontrar. Cara, o Google é uma ferramenta muito simples, beleza? Então eu posso estudar aqui, fazer a visão geral, eu posso também estudar pela apostila, certo? E esse estudo aqui vai, sei lá, eu acho que 1 hora por assunto, para um assunto médio, tá ok. Então, eu vou tentar estudar de forma mais acelerada possível. Não preciso ser perfeccionista. Eu tenho que pegar mais a ideia geral de todo o capítulo, porque é Enem que a gente está falando. A gente não está falando de FUVEST nem outro vestibular. E aí, por final, eu faria as anotações. Por último, eu faria as anotações. Então, exercício e estudar pela apostila seriam coisas paralelas. Depende do meu conhecimento, depende do meu nível. Tem matéria que eu não sei nada, vou fazer exercício, porque eu vou errar todos, aí eu vou perder mais tempo. Então é melhor eu estudar pela apostila, dar uma estudadinha rápida, e aí eu vou para os exercícios e faço eles, beleza? No final eu faço uma anotação de tudo aquilo que eu aprendi, e aí eu dou uma pausa para o próximo assunto, beleza? Então vai ser mais ou menos isso daqui que eu vou fazer todos os dias. A próxima coisa que eu tenho que lidar, eu vou colocar até separado. Né? Próximo tópico que eu acho que é importante da gente resolver é o seguinte. Cara, procrastinação. Se eu for estudar em 5 meses, coisa que eu não posso fazer é procrastinar. Se eu procrastinar, eu tenho que ter alguma solução. Então, quando a gente fala do Batman, não é só a prova que é o nosso inimigo. O Coringa não é a prova. Também tem o pinguim aqui, que é a procrastinação. Então, eu tenho que ter o quê? Consistência para estudar todos os dias e eu tenho que ter alguma forma de foco para estudar em um único dia, né? Isso aqui é tipo assim, um único dia você tem que ter foco. Todos os dias você tem que ter foco, todos os dias que gera consistência. Então você tem que garantir esses dois caras. Para um dia só, eu tenho que fazer coisas básicas. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou nem escrever. Vou eliminar distrações, eu vou criar formas de eu direcionar a minha concentração. Eu vou realmente eliminar tudo que eu tenho para fazer, porque se eu só tenho 5 meses, isso é importante para mim, cara, eu não vou me distrair com outras coisas. Então, se você faz aula de música, para de fazer aula de música. Se você joga videogame, para de jogar videogame. Se só tem 5 meses e você quer focar. E eu vou selecionar só uma coisa para me distrair, para me recompensar. Eu vou escolher uma atividade bacana para ser a minha recompensa dos meus estudos. No meu caso ainda, eu estou estudando só 2 horas, então eu tenho muito tempo livre. Só que eu não posso também gastar muito do meu cérebro, da minha vontade com outras coisas. Então, se eu fizer, por exemplo, estudar música junto, durante o meu estudo eu vou ficar pensando em música, em estudo de música, eu vou querer tocar guitarra, vou querer tocar piano, e aí eu vou me distrair. Então, essa questão do foco tem que ser muito bem trabalhada. Você tem que descobrir o que te distrai, o que faz seu pensamento, né, desandar, e você tem que eliminar essas distrações enquanto você estuda para o vestibular. Depois você volta, tranquilamente. Beleza? Consistência é você fazer isso todos os dias. E para isso, para você ter consistência, tem que ter o quê? Regras e sistemas. Né? Conjunto de regras, um conjunto de ações que você faz todos os dias. Então você tem que criar, vamos colocar aqui hábitos também. Eu, né? Você não, eu, porque eu estou falando de mim, teria que criar, então, esses carinhas aqui. Algumas regras para dizer o que é válido ou não é válido nos meus estudos. Eu sempre vou criar isso daqui. E quando eu vejo que eu estou começando a procrastinar, estou começando a sair da linha, eu tenho que criar uma regra, uma punição para eu parar de fazer porcaria. Beleza? Próxima ideia é criar um sistema, que é um passo a passo de como tem que ser feito as coisas. Então eu não vou ficar inventando todos os dias ou perdendo tempo pensando, nossa, como é que eu vou estudar hoje? O que eu vou fazer hoje? Então eu vou ter um sistema de estudo. Então qual que é o meu sistema de estudo? Eu vou ter uma lista de assuntos, eu vou olhar aquela lista, eu vou definir qual que é o assunto que eu vou estudar, ou eu vou pegar uma apostila e vou seguindo capítulo por capítulo e eu vou riscando os capítulos que eu já estudei, os assuntos que eu já estudei. Então eu vou listar para ter uma noção de onde que eu estou, de onde que eu quero chegar, que é basicamente isso que a gente fez aqui, o atual e a meta.
e eu vou ter um sistema de como que eu vou estudar, como que eu vou fazer as coisas, certo? E esse sistema é criado como? Com tentativa e erro. Para mim, foram vários anos já estudando, então eu sei como eu funciono. Você tem que achar o jeito que você funciona. O problema é que a maioria das pessoas estuda do mesmo jeito, não é eficiente e continua estudando do mesmo jeito, o que não faz sentido. Então você tem que parar de estudar do jeito que você estuda, se não está funcionando, e encontrar novas formas de novo, beleza? Enfim, isso vai criar hábitos, isso vai gerar o quê? Consistência e vai eliminar a procrastinação. Outra coisa que é importante você fazer, de eu fazer no caso, é ter um diário de planejamento, um lugar onde eu vou escrever, onde eu vou refletir sobre o que está acontecendo. Isso aqui sempre me ajuda muito. Então, quando eu tenho que fazer algum projeto, algum negócio, eu sempre pego um bloquinho de notas e eu sempre escrevo tudo que está acontecendo. Por que eu errei? O que deu certo? O que não deu certo? Quais são os pensamentos, sentimentos? Eu vou trabalhando todos eles para que eles não me atrapalhem, né, em termos de consistência. Então, eu vou fazendo isso daqui e, para mim, isso daqui seria um modelo que eu faria funcionar aqui em 5 meses. Então, uma coisa que eu faria, com certeza também, é... Mesmo tendo 5 meses, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Por quê? Então, só para finalizar. Por que eu tentaria fazer o mais rápido possível? Porque 5 meses, na minha cabeça, ainda não é interessante. 5 meses é muito tempo. Posso fazer muita coisa em 5 meses. Então, imagina se eu pego para estudar essas matérias todas aqui e eu estudo 2 horas por dia apenas. E eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar só chegar nessa nota. Eu não preciso ter uma nota perfeita, certo? Então, para eu conseguir chegar nessa pontuação, talvez eu não precise de um mês. Talvez eu precise de menos tempo. Então, se eu conseguir acelerar isso daqui eu pensando. Então, se eu tenho um mês, 2 horas por dia, certo? Se eu conseguir acelerar isso daqui e eu conseguisse estudar algumas matérias, por exemplo, em 1 ou 2 semanas, o que isso me garante? Garante o quê? 50% de tempo livre. Beleza? Então, eu fiz na metade do tempo. Então, esses 5 meses vão se tornar mais ou menos 2 meses de estudo, 3 meses de estudo. Então, eu ganhei 2 ou 3 meses livres para eu fazer o que eu quiser. Saca? Isso deixa interessante. Então, eu vou criar aqui um desafio para mim, para eu tentar estudar da melhor forma possível, mais rápido possível, para alcançar as minhas metas diretamente. Que é só isso daqui. Pouquíssimos pontos que eu tenho que conseguir a mais. Certo? E no último mês eu vou fazer o quê? Eu vou testar aquilo que eu fiz. Então, você repara que são 4 disciplinas, 4 meses. No último mês eu vou fazer o quê? Eu vou fazer simulados para ver onde eu estou atualmente. Se eu não conseguir alcançar, eu vou ir ajustando, vou ir correndo atrás desses poucos pontos que devem ter restado para conseguir alcançar minha nota. Se chegar no dia do vestibular e eu fiz 35 pontos em todas as matérias, pronto, legal, passei e valeu a pena todo esse trabalho. Se não conseguir, tudo bem, acontece também, mas eu acho que, cara, 90% de chance de eu conseguir na minha cabeça se eu fizer isso aqui. Né? Então você tem que ter confiança naquilo que você vai fazer, tem que acreditar. Se você não acreditar, você não consegue, beleza? Então, se vocês curtiram isso daqui, cara, você pode também conhecer meu curso Gabaritei. Lá eu te ajudo a aprender, te ajudo como estudar, como que você faz para utilizar a sua mente, para você bolar também o seu plano de estudo, para você conseguir estudar com mais confiança, para você entender melhor por que tudo isso aqui funciona. Enfim, é um curso bem bacana, não só para quem vai fazer vestibular, mas para quem quer otimizar, melhorar o uso mental aí na sua vida. E, bom, você pode fazer também parte do nosso Discord, é gratuito, tá lá um monte de estudantes estudando juntos e vocês podem compartilhar suas dúvidas, ideias e sugestões, beleza? Tamo junto, esse vídeo era para ter 10 minutos e eu fiz em 24, incrível. Bom, mas tá ótimo. Abraço e até a próxima. Comenta aqui abaixo o que você achou disso.